Buenas gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negro e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E desta feita eu quero te trazer 20 curiosidades a respeito da poesia Bochincho do Jaime Caetano Brau. Então, quando eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/linhacampeira. E já que tá aí, pega e ative aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. A um bochincho, certa feita, fui chegando de curioso. Quantas e quantas vezes tu já não ouviu ou declamou esses versos? É uma das poesias mais declamadas nos encontros da gauchada em tudo quanto é canto desse universo campeiro. E as poesias do Jaime Caetano Brau, toda a sua obra, na verdade, ela está recheada de termos bem terruinhos e bem campeiros que muita gente acaba não conhecendo porque não são falados com tanta regularidade. Então, eu vou contar alguns detalhes a respeito de Bochincho e também vou trazer algumas palavras. O poema Bochincho ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1966 no livro Bota de Garrão. Eu tenho essa versão aqui, que é de 1982, onde tem a versão original do Bochincho. Essa poesia ela é escrita em décimas, ou seja, conjunto de 10 versos que formam uma estrofe. E ao total, Bochincho tem 17 décimas na sua versão original, porque depois surgiu uma outra versão adaptada pelo próprio Jaime Caetano Brau que tem 18 décimas. Então, eu vou contar os detalhes disso mais para o final do vídeo. A palavra bochincho significa baile, festa, festança, mas não é qualquer tipo de baile. Geralmente é um baile para as pessoas mais simples, para plebe na época se dizia, e é esses bailes que vai tudo quanto é tipo de gente e no final geralmente dá uma baita confusão, que aí vem, tá armado o bochincho. E no livro do Jaime Caetano Brau, que é o Pátrias, Fogões e Legendas, ele tem a definição de bochincho dessa forma aqui: bochincho, baile de rancho de baixa categoria. Vinho, cachaça, narqui, cordiona entreverada. Bochincho do Colatada é aquele bailongo onde a chirua dança mais ou menos nua e a indiada toda pelada. Então, agora eu quero trazer explicação de alguns termos que aparecem na poesia. E eu vou trazer esses termos na ordem que eles aparecem dentro dos versos da poesia. E o primeiro termo que eu quero trazer é quirera. Quirera, ou também quirela, não é nada mais do que o milho já seco, e ele é pilonado, ou seja, ele é triturado no pilão, e ele fica uma quirerinha assim, fica uma quirelinha bem fininha, quase um pozinho, e é dado para as aves comerem, principalmente para a pintaiada, que come quirela à riveria. Na segunda estrofe é falado que o zaino é amarrado num galho de guamirim. Guamirim é uma arvorezita que é bem tradicional no sul do Brasil. Ela dá umas frutinhas que atrai muita passarada e geralmente tem na volta das casas. E em seguida aparece uma expressão que é louca de buena, que é em bruxas não acredito, pero que lá sai, lá sai. Essa expressão ela é uma expressão bem conhecida dos castelhanos. Quem cunhou, quem é dado o autor dessa expressão é o Miguel de Cervantes. Esse mesmo, aquele do Dom Quixote. E em espanhol, essa expressão é yo no creo en brujas, pero que la sai. Ou seja, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. No terceiro verso é citado num rancho de Santa Fé de pau a pique barreado. Rancho de Santa Fé é um rancho que ele é coberto com capim Santa Fé. E pau a pique barreado é a forma que são construídas as paredes do rancho. Então ela é feito com pau a pique, onde tem os varejões que eles são atravessados horizontal e verticalmente, e depois as paredes são
fechadas com barro. Depois aparece o termo candeeiro, que é um tipo de lamparina, um tipo de lâmpada que é muito comum na região da Campanha, já foi muito utilizado pela gauchada, que ele é alimentado ou a querosene ou também a algum óleo vegetal, em alguns casos até óleo animal. E candeeiro pode ser dito candeeiro, candeeiro ou candeeiro. As três formas de pronúncia estão corretas. No verso seguinte aparece o termo lexiguana, que lexiguana simplesmente é abelha. Logo em seguida aparecem dois termos para definir ou para caracterizar a China do poema, que é temporona e percanta. Temporona, a gente fala daquelas frutas que elas ficam maduras antes do tempo. Talvez dessa forma o Jaime tenha utilizado esse termo temporona para se referir à China, que mesmo nova, ela já tinha na sua cabeça algumas ideias de mulher madura. E percanta, então, é no sentido de uma mulher bonita, atraente, só que daquelas mulheres de vida mais fácil, vamos dizer assim. Mais adiante aparece o termo oitavado, que é um termo que a gente utiliza bastante quando a gente está nos bolichos, quando está nas bodegas, que a gente está oitavado no balcão. Ou seja, estar oitavado é uma forma bem tradicional que a gente acaba se escorando, onde a gente escora um cotovelo e depois cruza a perna embaixo, o pé embaixo, então o teu corpo fica parecendo como se fosse um 8, por isso é oitavado. E na mesma estrofe ele fala na palavra capincho, e capincho é simplesmente o filhote ou também o macho da capivara. E no outro verso é utilizado o termo pinguancha quando ele se refere à China. Ele tem os mesmos sentidos de percanta, que já foi explicado antes. E tem também o termo talonaço. No caso, ele é um talonaço de adaga, ou seja, ele tentou descer a adaga para machucar o vivente em questão. Então, quando dá um talonaço a alguém, tu está tentando ferir, cortar, fazer um grande talho. E mais adiante, quando a peleia já está bem inflamada, o Jaime Caetano Brau ele fala que soltou o seu marca-touro. Marca-touro é a marca do facão. Então ele pegou o facão e puxou, desceu o seu marca-touro no medonho Buenas Tardes, justamente porque ele tinha que se defender, que como ele fala mais para o final, não queria ficar para a semente. Ou seja, as sementes a gente enterra elas. Então ele não queria morrer, não queria ser morto na peleia para que não enterrasse, para que não virasse semente. E agora para o final, eu deixei as duas curiosidades que mais dão controvérsias quando o assunto é o bochincho. Então, a primeira delas é quanto à pelagem do cavalo que o Jaime Caetano Brau chega nesse tal bochincho. No verso original, se diz o seguinte, ó. Atei meu zaino longito num galho de guamirim. Então, é um zaino. O Noel Guarani gravou no seu disco Legendas Missioneiras, de 1975, a poesia Bochincho. E lá também aparece meu zaino. Porém, nos outros discos do Jaime Caetano Brau, como no Pajador e também no Paisagens Perdidas, essa parte é modificada. Ao invés de zaino, ele fala: atei meu baio longito num galho de guamirim. E tem um outro disco dele, que é uma coletânea, que ele juntou de algumas apresentações dele, que o nome é Pajada, Memória e Tempo. Eu não consegui encontrar, é o volume 13, eu não consegui encontrar o ano que foi lançado isso. E nesse álbum ele fala: atei meu pingo longito num galho de guamirim. Então, tem essa dúvida, se o Jaime Caetano Brau ele chegou num zaino, ou se ele chegou num baio, ou se ele falar pingo, aí tá certo, que pode ser qualquer pelo do cavalo. Porque lá no final, quando ele cruza o Uruguaianado, ele fala: cruzei o Uruguaianado, que meu zaino era um capincho. Então tu fica naquela interpretação, se ele está falando que ele trocou de cavalo na hora de fugir,
se ele realmente fugiu com o mesmo, então fica essa dupla interpretação, muito mais folclórica agora, porque a gente não tem como confirmar qual que é a versão correta, porque inclusive o próprio Jaime Caetano Brau declamou diferentes versões. E a outra curiosidade é a respeito da China. É daquele último verso que sempre que ele fala, então, que a história desse buchincho faz parte do meu passado, aí o pessoal sempre pergunta, e a China? E a China? Então, tia, originalmente, no poema original, por isso que eu falei que uma tem 17 décimas e a outra tem 18. No poema original, quando ele fala, e a China, ele fala, no meu galdeirão, e a China eu nunca mais vi, no meu galdeirão andejo, somente em sonhos da vejo, num bárbaro frenesi. Então, tia, ele já vai lá para o último verso. E essa versão é a que está no livro, também é a que a Noel Guarani gravou lá em 1975, e é a forma que ele declama naquela coletânea ali, que é a Pajada, Memória e Tempo. Então ele declama essa parte igual está no poema original. Mas, aí, tia, quando ele gravou o Paisagens Perdidas, quando ali no ano de 83, quando ele fala a história desse bochincho faz parte do meu passado, e o pessoal pergunta, e a China? Aí ele botou mais uma estrofe ali, onde ele explica que todo mundo pedia da China e ninguém se importava com ele. Então é aquela estrofe lá. E a China? Essa pergunta me é feita cada vez que eu declamo. É uma coisa que reclamo e acho que até uma desfeita. Acho que não é direito entender, não consigo. Eu, no medonho perigo de uma situação brasina, todos perguntam da China e ninguém se importa comigo. Então, foi mais ou menos uma forma dele fazer uma brincadeira, porque todo mundo queria já saber da China, e ninguém queria saber se ele realmente chegou a salvo, se ele estava vivo e o que aconteceu com ele depois deste bochincho. A obra do Jaime Caetano Brau, ela é sem igual. Ela é muito falada, ela é muito declamada, ela é muito cantada, mas eu acho que ela é pouco estudada. A gente tinha que se debruçar mais, tinha que ler mais, tinha que criar mais coisas a respeito do Jaime Caetano Brau, porque igual a ele não vai nascer nenhum outro. Eu sou fã declarado do velho Jaime e eu consumo praticamente todas as coisas que ele já fez, e estou comprando cada vez mais livros, porque o Jaime Caetano Brau, para mim, é a maior referência, o maior poeta crioulo desse nosso Rio Grande. Então, se te agradou esse vídeo a respeito do bochincho, mande para um parceiro também, que gosta do bochincho, que gosta de Jaime Caetano Brau. Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie no WhatsApp para toda a gauchada e ajude a Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. No mais aqui, deixa um abraço, velho, do tamanho desse universo gaúcho, e até o próximo Linha Campeira.